Olá, meu irmão, minha irmã. Terça-feira da terceira semana do tempo da Páscoa. Sejamos muito bem-vindos aqui para a nossa homilia diária. Você que me encontra a primeira vez, bem-vindo aqui conosco. Já se inscreve no canal ao longo aqui da proclamação do Evangelho e da homilia que o padre vai fazer. Deixa o joinha aqui, o like, coloca algum comentário. Isso é importante para o YouTube alavancar o vídeo, a gente aparece para mais pessoas. Então o like, o comentário é um jeito de você me ajudar a evangelizar, tá bom? Ainda antes da homilia, quem quiser ficar mais perto de nós, na descrição do vídeo tem grupo de WhatsApp, Telegram, o link, você clica e lá você recebe todo o nosso conteúdo de evangelização, a homilia de cada dia, o 9 meses com Maria, os 50 dias com o Espírito Santo, uma ou outra novena que a gente faz, as nossas missas que são transmitidas diariamente, tá bom? E você vai sabendo de tudo que acontece aqui nesse nosso canal do YouTube, tá bom? E lembrando, sexta-feira agora é dia 19, e todo dia 19 eu celebro aqui em Alto Piquiri, no Santuário São José de Alto Piquiri, a Missa do Impossível com São José. 6 da manhã e 19h30, na tela tem o WhatsApp da Secretaria Paroquial, só para você dizer, tô indo, sou de tal cidade, a gente quer saber, acolher bem os nossos peregrinos. E na missa das 6 da manhã, são duas, 6 da manhã e 19h30, após a das 6 da manhã, a gente tem a nossa peregrinação, o nosso tour pelas capelas, uma manhã de retiro espiritual, onde eu vou junto. Cada capela eu faço uma pregação, uma oração, termina com o almoço. E tem sido uma bênção. Então, se você quiser estar conosco e participar desse momento, informe a sua vinda nesse WhatsApp que está aí, tá bom? E seja muito bem-vindo, São José, com certeza tem muitas bênçãos para derramar na sua vida. Vamos ao Evangelho de hoje, João 6, do 30 ao 35, diz assim: Naquele tempo a multidão perguntou a Jesus: Que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura: Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de ontem, Jesus disse: Vocês estão fazendo muito esforço pela coisa errada. Já que são tão esforçadinhos, esforçai-vos pelo alimento que não perece, o pão vivo que eu vos darei. Bom, diante desse puxão de orelha e diante desse conselho, eles colocam para Jesus essa pergunta: Que sinal você realiza para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Meu Deus, que petulância, que sinal! Ele tinha acabado de multiplicar os pães. É justamente por isso que vocês estão atrás de Jesus. Como assim, que sinal eu faço? Eu acabei de multiplicar o pão. É por isso que vocês estão aqui. O povo também era difícil, hein? Tá louco, meu Deus. Mas vamos lá, que sinal você realiza? Aí eles vão comparar Jesus com Moisés, né? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, pão do céu deu a comer, né? Então aqui vamos lá, vamos parar um pouquinho. Estamos no capítulo 6 de São João, o grande capítulo dos evangelhos sobre a Eucaristia. Jesus que se revela como um pão e diz que esse pão que é ele, no fundo não é pão. No pão está sua carne, seu sangue. Tem que comer, tem que beber, tem que estar em comunhão com isso. Muito bem. Tudo isso começa na multiplicação dos pães. Aí Jesus puxa a orelha dizendo assim: vocês só estão vendo o milagre pelo milagre. Isso aqui é um sinal de um pão que não é comida, né? Não é pão de mercado, que tem que ser comido. Isso é um sinal sobre mim mesmo. Eu sou o pão que vocês precisam. Aí Jesus anda sobre as águas. É toda a imagem do êxodo de Moisés. Pão que vem do céu, o mar que se acalma, o mar que se abre, enfim. E agora então eles estão comparando Jesus a Moisés. Aí Jesus vai dizer: não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É o meu Pai que dá o pão verdadeiro do céu. O Pai nos dá o pão verdadeiro do céu. O verdadeiro pão do céu, que é Jesus. Que é pão na palavra, mas que é pão sobretudo na Eucaristia. Basta a gente então se lembrar do Evangelho de domingo agora que passou. Não ardia o nosso coração quando ele explicava a palavra? Sim, mas o reconheceram no partir do pão e do pão que foi partido. E sempre que o ressuscitado aparece, nesses evangelhos agora dos domingos até Pentecostes,
Ele pega um pão, abençoa, dá graças, parte e desaparece. Portanto, onde é que eu vou encontrar o ressuscitado? No pão. E esse pão é o verdadeiro pão do céu. Aí Jesus diz, né? Vou até grifar aqui com o meu verde Palmeiras. Pois o pão de Deus é aquele, é uma pessoa esse pão. Pois o pão de Deus não é aquilo, é aquele. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus desce do céu e dá vida ao mundo. Dá sentido, dá plenitude. Ele dá vida ao mundo. Ora, o mundo já tem vida, a vida biológica. Mas nos falta, às vezes, essa vida que na Bíblia se traduz por vida, mas não é bios, de biologia, biológico. É o zoé, é a vida enquanto sentido. A vida enquanto aquilo que me habita e põe vida na vida. E se essa vida biológica morrer, isso existe para sempre em mim. O zoé de Deus. A vida, o sentido. É a plenitude das coisas. Jesus desce do céu e dá zoé, dá sentido. Preenche a alma. Preenche o mundo. Preenche cada um de nós. E esse preenchimento vem através do quê? Do pão. Do pão eucaristizado, do pão da Eucaristia, do pão que ele multiplica, dá para os apóstolos darem à multidão. Portanto, meus irmãos, Jesus sacramentado é fonte de cura, é fonte de paz, é fonte de plenitude, é fonte de preenchimento. Como é importante comungar bem, comungar mais vezes. E como é importante comungar em estado de graça, estado de adoração. Por isso, a adoração ao Santíssimo Sacramento tem o seu papel na nossa vida espiritual. Jesus não instituiu a Eucaristia para ela ser adorada. Instituiu a Eucaristia para ser comungada. Ponto alto da fé não é olhar para o Santíssimo Sacramento. É comer, é comungar. Mas Santo Agostinho vai dizer, ninguém coma sem antes adorar, porque não é qualquer coisa o que come, é o próprio Jesus. Então, a adoração ao Santíssimo ela tem um papel importante na nossa vida. Sabe, entrar numa igreja e não ficar conversando, mascando chiclete, se cutucando enquanto não começa a missa, porque lá está o sacrário, o pão vivo está lá. Eu preciso adorar, porque senão eu entro naquela fila como se estivesse entrando em qualquer fila. É a fila da comunhão com Cristo. Então veja, a adoração tem seu papel, tem seu lugar. Você faz adoração ao Santíssimo Sacramento? Você ao longo da semana consegue ir diante de Jesus sacramentado para o adorar? Se você fosse mais vezes adorar, você iria comungar melhor, né? Basta a gente ver a vida dos grandes santos e santas de Deus, inclusive aqueles que se destacaram pela caridade efetiva com os mais pobres. Todos eles foram profundos adoradores da Eucaristia. Todos. Madre Teresa de Calcutá, São Francisco de Assis, todos. Não dá para acreditar muito nesse discurso aí sobre justiça, fraternidade, o pobre com quem não ajoelha diante do Santíssimo. E quem ajoelha diante do Santíssimo, bem ajoelhadinho, é enviado ao irmão. A Cristo que é presente no irmão, né? Jesus falou de 3 lugares que não é o que a gente está vendo, é Ele. 3 coisas eu vejo, mas não é o que eu estou vendo, é Jesus. A Eucaristia, o pobre, o necessitado e as crianças. Toda vez que fizesse isso aos pequeninos foi a mim. Toda vez que deste beber foi a mim. Isto é o meu corpo. Então a adoração precisa voltar para o lugar certo na nossa vida, né? Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E nós precisamos dessa vida, desse zoé, ou dessa zoé, enfim, dentro de nós. Então eles pedem, fazem uma prece, olha, eles estão começando a entender, porque é assim a vida de oração da gente. A gente lê, escuta, medita sobre, que é o que Jesus está fazendo agora vem uma prece. Como é que é a tal da Lexio Divina, né? E ninguém cresce na vida espiritual sem Lexio Divina, sem leitura orante da palavra. Ler, meditar, cavucar o texto, tirar o ensinamento e fazer isso virar uma prece. E a partir disso contemplar a vida agora de um jeito diferente, a partir da palavra que li, entendi e rezei. Então olha lá, Jesus está dando a palavra e ele mesmo está fazendo a homilia, ele mesmo está explicando. Brota um desejo, agora é o momento da oração. Senhor, dai-nos sempre desse pão. Que oração bonita. Jesus disse, eu sou. É a contemplação. Isso que você ouviu, entendeu e desejou e transformou em oração? Contemple agora, eu sou o pão da vida. E os discípulos agora vão começar a olhar para Jesus e ver o que nunca viram, porque estão contemplando o que ouviram, meditaram, né, e rezaram. Olha lá, eu sou o pão da vida.
Não me olhem como um carpinteiro, um nazareno. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim, vamos grifar aqui isso aqui com o meu verde Palmeiras, tricampeão. Quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Por óbvio, Jesus está falando de uma fome, de uma sede da existência, da alma. Então, contemplar Jesus, ele é o pão da vida. Só que dentro desse quadro, do capítulo 6 de São João, esse eu sou o pão da vida, ele é muito concreto. Dizer Jesus é o pão da vida não é uma poesia, um simbolismo místico, espiritual. É preciso entrar em contato com Jesus, pão da vida. E o Jesus, pão da vida, está na Eucaristia que ele vai instituir lá na última ceia e vai nos dar, e a gente vai acompanhar esse crescimento do argumento, da catequese, da evolução e o drama que isso causa a cada dia dessa semana. Portanto, queridos, olhemos para Jesus, o contemplemos como aquilo que ele é, o pão da vida. Mas ele é o pão da vida e está verdadeiramente num pão. O pão que está nos nossos sacrários, o pão que está nos ostensórios, para ser adorado, mas para ser comungado em cada Santa Missa que a gente participa. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.